Pois é, gente, eu demorei muito para poder ter coragem de chegar aqui hoje, abrir o meu coração para vocês, porque eu tenho certeza que o meu testemunho, que eu vou contar para você aqui, realmente vai te ajudar muito. Eu sei que muitas pessoas estão procurando na internet um conteúdo relevante, um conteúdo que realmente vá tratar o seu problema. Já para poder ser direto ao ponto, nós vamos falar aqui sobre a dessexualização da mente. Uma mente que está sexualizada, escravizada pela imoralidade, pela sujeira que o mundo oferece e acaba nos aprisionando, essa sujeira do prazer, né? Que não é um prazer sadio. E nós vamos aqui, eu quero, na verdade, estar compartilhando com você o que aconteceu comigo. Sendo direto ao ponto, porque depois eu vou trazer para você aqui alguns detalhes, né, alguns tópicos que são passos que você deve trabalhar. Como assim eu trabalhei, eu vou estar compartilhando com você. Então fique até o final desse vídeo, não vai ser extenso. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida e vai realmente te libertar. Como diz a palavra do Senhor, conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então, a restauração da sua identidade, da nossa identidade, tem a ver, queridos, com a nossa identidade sexual, tá? Então, quando eu falo identidade, é quem você é a pessoa que você é. E a nossa mentalidade, aquilo que foi padronizado dentro de nós, tem muito a ver com a forma que nós vamos viver. E já sendo aqui assim bem objetivo para poder até testificar para você que eu tenho autoridade para falar sobre isso, eu conheci a pornografia e conheci também a masturbação com 5 anos de idade. Eu era criancinha, né, quando eu conheci. E eu vim da cidade de Canelas, Rio Grande do Sul, para Minas Gerais. Né? A gente mudou aqui para Minas Gerais, nós fomos para a cidade de Contagem. Então, quando eu cheguei onde a gente foi morar, que era num prédio, eu comecei a fazer amizades, né, com outras crianças ali, com uns primos que eu não conhecia. E eles acabaram me revelando, ou acabaram me apresentando isso, né? Então, na época, tinha as revistas, as revistinhas, né? E eles tinham acesso a essas revistas, talvez com irmãos mais velhos, e começava assim a me mostrar. Eu nunca tinha visto essas coisas, né? Eu nunca tinha tido contato com essas coisas. Eu comecei a ter contato e, a princípio, na minha cabeça, tudo aquilo era uma brincadeira. Então a gente começou realmente a ter esse tipo de brincadeira nas nossas programações todos os dias. Então a gente ia lá para trás do prédio, levava essas revistinhas e ali eu comecei a aprender, né, a fazer essas coisas. E isso acabou se tornando um hábito da minha vida desde criança. Desde criança. Eu cheguei num ponto, gente, que eu não dormia se eu não consumasse ali, né? O fato, não chegasse ao fato ali, né? Da minha autossatisfação. E como adolescente, eu era totalmente dependente e escravizado por isso. Tá? Eu vou procurar evitar o máximo de palavras aqui que podem comprometer o vídeo, mas já que eu já dei a letra para vocês, vocês vão entender daqui para frente. Então, até a minha adolescência, minha juventude foi assim, desde criança, uma coisa que todos os dias, todos os dias, todos os dias, eu comecei a ter uma mente totalmente escravizada e treinada, né, para isso. Então, os meus olhos começavam a buscar isso, a ponto de eu não podia ver uma mulher, né, que talvez fosse lá em casa, uma vizinha, uma pessoa na rua que estivesse com a roupa um pouco mais indecente. Os meus olhos já buscavam aquilo, eu começava a enxergar a pessoa como se ela tivesse sem aquela roupa. E depois eu tinha que ir lá e consumar aquele desejo que estava dentro de mim, né? Gente, e literalmente é uma dependência, como se fosse uma dependência química, né? E eu vivi com isso, mas na minha vida toda eu achei que era normal. Aliás, sempre existiu uma cultura no meio dos homens, né? No meio dos rapazes, que para você ser um homem você precisa mexer com essas coisas, né? Praticar essas coisas. Então eu fui crescendo, entrei na fase da puberdade, né? E ali os próprios coleguinhas, né? Perguntavam: ah, você já fez isso, já go, né? Quando a gente solta, né? O líquido, né?
para poder falar aqui outras palavras. Então, ou seja, se você não tivesse feito aquilo, e Jacu, né? Não tivesse feito aquilo, você não era homem ainda. Então é a própria cultura, é uma cultura que já está totalmente manipulada, né, por essas coisas, pela imoralidade, pela sensualidade, a própria cultura. E a gente foi aprendendo isso daí, crescendo dessa forma. E como eu disse para vocês, às vezes sempre acontecia, né, quando eu estava tomando banho, sempre eu tinha que ali me satisfazer, ou quando eu fosse dormir, né, às vezes a gente reunia os primos, coleguinhas, e ia disputar, né, quem fazia primeiro, quem chegava primeiro naquela situação. Mas depois que já me tornei mais velho, que aí eu casei, né, aí que eu fui ver a gravidade, gente. A gravidade, a seriedade disso, que minha mente já estava totalmente escravizada. Eu quero até fazer uso aqui de uma referência bíblica, né, que eu gosto muito, Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim, ó: não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o mundo nos ensina um padrão de vida e a gente acaba acreditando que isso é a verdade, que é o jeito certo de viver, né? A gente acaba se amoldando realmente através do coleguismo, né? Aquilo que as pessoas passam pra gente. E eu embarquei nisso. Mas quando eu já me tornei mais velho, né? Que eu já estava cá, não velho, mas recém-casado, eu comecei realmente a sentir na pele, porque a minha cabeça estava ainda totalmente presa àquilo, né? E aquilo começou a afetar o meu casamento, o meu relacionamento com a minha esposa, a saúde do meu relacionamento. Começou a afetar realmente, literalmente. Porque no início, quando a gente está namorando, tudo é muito bom, né? Mas depois que você casa, você já está um tempo ali com aquela pessoa, aquilo que está enterrado dentro da gente, as nossas raízes, parece que começa a florar, aquilo que está dentro da gente, né? E hoje nós vivemos numa geração que vive por estímulos, né? Vivemos na geração mais estimulada da história, a verdade é essa. E eu até acredito, né, que Deus permitiu que eu vivesse isso para que eu tivesse hoje conteúdo e autoridade para poder estar aqui compartilhando com você. Talvez homem, mulher, quantas mulheres também não estão presas nisso, né, gente? Eu nem sei se o algoritmo aqui vai recomendar devido o assunto, mas se você puder dar uma força pra gente aí, compartilhar esse vídeo, deixar um like, comentar para ele ganhar força, porque é um assunto extremamente sério. Como que isso realmente destrói famílias, destrói casamento, que é uma coisa obscura, é uma coisa que está escondida. Às vezes a pessoa tem vergonha de poder compartilhar isso. Então o que acontece, gente? A nossa atenção é disputada segundo a segundo, né? Quando a gente vive por estímulos, a gente acaba vendo uma vida sem foco, sem atenção. Eu já estava colhendo frutos no meu trabalho. Então eu já trabalhei em várias empresas e eu sempre tive, assim, graças a Deus, uma boa comunicação, expressei muito bem. Eu sempre trabalhei com vendas, né? Mas o que faltava para mim era foco e determinação. E eu, assim, demorei a aprender isso, que a minha cabeça ela não tinha tanto foco. Eu tinha esse problema de falta de atenção, déficit de atenção, porque a minha mente era roubada por isso, por esse pensamento, sabe? Que hoje eu acredito também que é espiritual. Existem forças espirituais por trás disso aí, né? Mas há um padrão de vida sendo imposto, né? E você acha que aquilo ali é o certo, então você acaba normalizando tudo isso aí, porque é um padrão de vida. Você fala, não, é assim mesmo e tal. Que seria o quê? O prazer imediato, estímulos constantes. Então a gente quer viver sempre sendo estimulado. E relacionamentos rasos, porque você quer sempre estar trocando, aventurando. Então eu vivi isso, achava que isso era normal, achava que isso aí era bacana. E eu deixava de lado os projetos de vida, os propósitos, as responsabilidades. Porque minha mente buscava o tempo todo o prazer, a autossatisfação, né? Então tudo isso, gente, vai moldando a mente da gente. Nossa mente vai sendo moldada, moldada, moldada. E aquela grande mentira, aquele grande engano acaba se tornando a verdade da sua vida. E você vive atrás daquilo o tempo todo. O nosso corpo também começa a ser alterado, né? Até mesmo a nossa fé.
E a gente meio que carrega uma culpa, mas a gente não quer assumir essa culpa, a gente não quer assumir, né, aquele sentimento negativo que está batendo na cabeça da gente, e a gente vai disfarçando e vivendo aí nesse engano, nessa mentira. E quando eu comecei a me preocupar, a ver que realmente eu não estava vivendo uma vida frutífera, né? Eu estava com crise no meu casamento, já recém-casado, acho que a gente tinha 2 anos de casados, né? A gente começou a ter crises, então, que tipo de crise? Eu estava ali com ela, né, namorando, aquele momento bacana de intimidade, e minha cabeça, minha mente era roubada, e às vezes pensando, né, em outra pessoa, ou às vezes na televisão eu vi alguma coisa, já me prendi aquilo. Gente, e só quem já foi escravo disso, só quem realmente teve uma mente manipulada por isso sabe o quão isso é horrível, porque são coisas que grudam na cabeça da gente. São coisas que roubam a gente o tempo todo. Você não pode conversar com uma pessoa na rua, se a pessoa for do seu interesse ali, né, fisicamente, a sua mente já começa a produzir a sua imaginação. E até quando eu li o livro do Napoleão Hill, né, Pense e Enriqueça, um livro muito bom, ele fala sobre isso, né, sobre a imaginação. Como que a nossa imaginação, que é uma coisa que Deus deu pra gente, né, é importantíssimo para o enriquecimento de uma pessoa, né? Então, tudo que foi criado hoje, né, esses equipamentos que a gente está usando aqui, o computador, o celular, tudo veio de uma imaginação. E se a sua imaginação ela estiver comprometida, ela estiver contaminada, você vai viver pobre, vai viver na miséria. E eu vivia dessa forma, que a minha imaginação ela estava comprometida, ela foi saqueada, ela foi roubada, né? E usada por espíritos malignos. Então, o cérebro da gente acaba se viciando, você sabe disso, hoje a neurociência já explica isso, né? A dopamina. A dopamina realmente é a substância que gera em nós a motivação, né? Quando você tem um senso de recompensa, então isso produz a dopamina. Porém, quando você... Então, as mesmas vias, né, dessa alegria, dessa euforia, dessa motivação que vem através de uma recompensa, o dependente químico, ele também tem isso, essa mesma via formada. Então ele vive em busca, na verdade, de dopamina. Por isso que vem aquele termo, né? A pessoa está dopada, é de dopamina. Então quando o cérebro conhece esses estímulos que aumentam o pico de dopamina, imagina só, que normalmente o pico ele está aqui, né? Isso é o normal, imagina assim. Então você sente motivação nas suas responsabilidades, né? Com a sua família, com as suas amizades, com a vida, né? Você acorda de manhã e fala obrigado, Senhor, pela vida que eu tenho. Então tá ali aquele pico de dopamina, aquele nível. Mas quando você usa estímulos, né? Existem estímulos, mecanismos que você começa a aplicar, ou talvez até substâncias sintéticas, né? Químicas, fazem esse pico subir aqui para cima. O seu cérebro vai querer sempre esse pico aqui em cima. Então é onde que o cérebro se torna viciado em dopamina. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Existe um exercício que nós temos que fazer na nossa mente. Existe uma guerra. A guerra que nós vivemos está aqui dentro, gente, da nossa cabeça, da nossa mente, dos nossos pensamentos, né? Estamos presos a um ciclo de pico e vale de dopamina. A explicação é essa, quimicamente falando. A gente se prende, porque e hoje tem novas fontes para isso, novos estímulos, né? As próprias redes sociais, o entretenimento digital. Então são coisas rápidas e, gente, a imoralidade, a sensualidade está no meio de tudo isso daí. Então hoje se tornou mais difícil ainda para a pessoa que é escrava disso, que está acorrentada nisso, se tornou mais acessível. Na minha época, quando eu era criança, né, o meu coleguinha tinha que fazer uma manobra para ir lá e pegar escondida a revistinha do irmão e trazer, depois colocar de volta lá. Ou talvez do pai dele, sei lá. E depois colocar de volta, sem ele perceber. Hoje não, tá tudo na palma da mão, o acesso tá na palma da mão, né? Então nós realmente estamos vivendo esse tempo, esse reino das trevas, né, que cada vez mais evolui e está escravizando mais as pessoas. A pornografia, o sexo casual, os relacionamentos superficiais estão roubando o foco das pessoas, a energia e o propósito. Então
Então, se a cultura vai dizer que você tem que fazer isso, que isso que é o legal, né? Você quer ser uma pessoa descolada, você quer ser uma pessoa bacana, tem que viver dessa forma, essa promiscuidade, né? Porém, tudo isso distrai a nossa vida, faz a gente perder tempo, gasta a nossa energia, gasta a nossa saúde, destrói os nossos relacionamentos sérios, né, que são importantes, vai destruindo também os nossos compromissos, as nossas responsabilidades. Porque o cérebro está sendo moldado pelo prazer, e ele perde o prazer de viver, porque ele quer viver através desses estímulos prazerosos. E quando a nossa imaginação ela é saqueada, ela é escravizada, gente, aí acabou, você não vai ser mais uma pessoa frutífera, né? Você não vai ser uma pessoa mais criativa, mas a sua criatividade, a sua imaginação vai girar em torno somente disso, da autossatisfação. Eu até uso um termo espiritual que é o culto ao prazer, culto ao prazer, né? Eu até já usei um termo mais ainda técnico, que é o culto à dopamina. A dopamina hoje se tornou um deus, né? Venerado de adoração. As pessoas querem estímulos o tempo todo. Então, gente, a dessexualização é um passo espiritual, tá? Não é fácil. Mas a gente tem exemplos na Bíblia, né? De Sodoma e Gomorra, que representa a tipologia, como Paulo fala que a nossa mente tem fortalezas. Então pensa que Sodoma e Gomorra era uma cidade, né, fortaleza, assim como Jericó. E Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava dominada por isso, né? Essa exposição da imoralidade, a promiscuidade. Então estava uma coisa bem explícita, assim. O pessoal lá não tinha freio mais não, né? O negócio estava realmente desandado. E o que aconteceu? Então veio uma chuva de fogo ali, destruiu, acabou com Sodoma e Gomorra, né? Não sobrou nada. Da mesma forma, na nossa mente, esses lugares que estão instalados em nós, essas fortalezas que aprisionam a gente, precisam ser destruídos. Então, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 até o 5, né, vai falar sobre a vontade de Deus, é que nós sejamos santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Então, toma cuidado com isso, sai fora disso aí, tá? Tem pessoas que às vezes eles são casados, têm um relacionamento, talvez eles nunca fizeram nada para quebrar a aliança ali, né, fisicamente falando, não traíram o cônjuge, né, mas a mente dele, a mente dela está totalmente adulterada. Jesus falou sobre isso, né, que se somente olhar e desejar já está adulterando. Então isso é muito sério. Por quê? Porque a mente está presa, a mente está comprometida. O problema não é só fisiológico ou emocional, é espiritual. Começa no espiritual. E os espíritos malignos, gente, eles sabem. Eles estão ali perseguindo as famílias. Existem espíritos familiares que estão ali, já vê a criança nasceu e já começa a ficar ali, rodeando, beirando. Aí a criança tomou um tamanhozinho, ele já conecta essa criança com outra criança e ali já vai aprendendo ali. E antigamente era assim, hoje é pior, porque as crianças já têm acesso a redes sociais, TikTok, esses negócios todo aí, gente, que tem muita porcaria, muita coisa que não presta, sabe? Então, uma criança, ela não tem ainda consciência, o subconsciente está totalmente aberto ali, vulnerável, susceptível a qualquer influência maligna. E aí esses espíritos se aproveitam disso, né? Então, o pecado sexual, ele fragmenta a identidade. O que seria isso? Fragmentar a identidade. Quem você é? Quem você é diante de Deus? Quem você é diante das pessoas? Né? É isso que nós devemos pensar agora. Quem você é? A pessoa que você é, a identidade que você tem, que foi desenvolvida ali na sua família, na sua casa. Né? O mundo te treinou para buscar prazer? Ou a sua identidade ela foi formada, lapidada, está sendo hoje pela internet? Temos que tomar muito cuidado. Existem hoje vários mecanismos que estão formando a nossa identidade, o nosso caráter, que não é a palavra de Deus, que não é a verdade, não é mais a família saudável. Tem várias formas hoje que está tornando essas pessoas cada vez mais imorais, mais idólatras ao prazer. Comece hoje um jejum, os seus impulsos, volte a governar o seu corpo, comece a fazer um jejum de dopamina.
aquilo que você fica o dia inteiro buscando ali para estimular a sua dopamina, né? Como, por exemplo, redes sociais, TikTok, Instagram, isso aí se tornou um vício para você, começa a fazer um jejum disso aí. Tem gente que faz jejum, jejum de café. Jejum de café é o mais fácil que tem, ficar sem tomar um café. Faz um agora de internet, faz um agora de redes sociais. Por quê? Porque a nossa mente ela vai se padronizando e ela vai aderindo a esses estímulos e ela sempre quer mais. Sempre ela quer. A nossa mente, na verdade, gente, ela tem uma facilidade de ser uma mente viciada, tá? O processo é melhor do que o resultado. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 11 diz assim, ó, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz. Então é importante, é você que tem que ser o seu treinador, é você que tem que pensar, não, eu vou sair dessa situação. Então, quando eu estava com esse problema no meu casamento, eu chamei minha esposa, eu confessei para ela, porque a Bíblia fala assim, Tiago falou sobre isso, confessai-vos uns aos outros para que sareis. Tem cura que só vai acontecer se você se expor, se você abrir o coração. Eu chamei ela e contei para ela, desde a minha infância, como que foi. Sabe, eu expliquei para ela, não era por maldade, eu tinha caído naquela armadilha mental. E eu pedi ela para me ajudar, sabe? Eu pedi ela para ter paciência e me ajudar. E isso aconteceu. Graças a Deus aconteceu. Então, assim, não foi fácil, não foi fácil. Ainda assim, a gente percebe que ainda existe alguns ataques que tentam pegar a gente novamente, mas hoje a gente está mais forte. A vantagem é essa de quando a gente serve a Deus e conhece a verdade, que você não vai ficar isento das tentações. Ser tentado não é pecado, tá certo? Até Jesus foi tentado. Então as tentações vão acontecer ainda, aqueles demônios vão ficar ao seu derredor ali querendo te tragar novamente. Só que agora você está armado, você sabe como guerrear. Então quando vir pensamentos, quando vir essas coisas em você, você agora tem armas para poder combater e lutar, tá certo? Então a disciplina, gente, é isso. É você começar a fazer uns jejuns, é você começar a colocar metas na sua vida, é você detectar gatilhos que te levam a isso, né, a fazer essas coisas, tá? Então, quando você troca o foco do prazer para o processo, sua mente se cura. Você tem que começar a ter agora prazer no processo, sabe? O seu foco agora é ter o prazer na disciplina. Fala, nossa, que legal, olha, hoje eu consegui isso, eu consegui fazer isso, eu consegui ficar sem fazer isso. E você celebrar esses momentos do processo. Sabe quando a pessoa às vezes começa a fazer academia e a pessoa ela não quer aderir ao exercício, pegar firme ali, mas ela quer só injetar anabolizante e já chegar no corpo perfeito, resolvendo assim rapidamente? É basicamente isso daí. Então a pessoa que só quer chegar no vamos ver, né? Está consumado e sentir o prazer, isso é o jeito errado de se viver. O jeito certo é você sentir prazer nas pequenas coisas, no seu esforço, sentir prazer, alegria no seu esforço, sentir prazer. Paulo até falou nas fraquezas, eu me glorio nas minhas fraquezas, né? Então começa a sentir prazer, não, eu tenho essa fraqueza aqui, mas não é para você comemorar que você tem a fraqueza não, tá? Tô dizendo que você descobre uma fraqueza e você agora vai lutar contra ela e você vai celebrar cada vitória. O processo é muito importante, cada passo que você dá, cada dia que você vencer, você celebrar. Isso vai se tornar uma forma de você produzir dopamina de um jeito natural e de um jeito saudável. Viu? Então, queridos, a geração que não consegue esperar também não consegue amadurecer. Então, essa geração de hoje não consegue esperar nada, não tem paciência para passar por um processo, né, por uma disciplina. Porque não, eu não tenho paciência para isso, não, eu não tenho tempo para isso. Então, você precisa realmente aprender a esperar. Viu? Não vai ser do dia para a noite, os seus resultados não virão assim. É necessário uma disciplina. A força de vontade, ela é treinável. Hábitos, disciplina, consistência, tudo isso a gente treina, tudo isso a gente vai desenvolvendo como uma inteligência, né? Que a gente tem e que eu acredito que não existe ninguém burro. Existem pessoas que não treinam. Então, para todas as áreas da nossa vida, se você é péssimo na sua vida financeira, é só você treinar.
Sei lá, fazer um curso, buscar um mentor e treinar, daqui a pouco se torna natural, se torna uma inteligência que você desenvolveu, tá? Então, anote e viva, escreva aí suas decisões, né? Qual a sua primeira decisão agora? Diga assim, não vou buscar prazer hoje, vou buscar transformação. É para isso que nós vivemos, né? Como nós falamos lá naquele versículo de Romanos 12, 2, busca transformar-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando você entra pelo caminho dessa renovação da sua mente, e você renova a sua mente, né, com a disciplina, né, com a obediência, realmente você vai viver uma transformação. É isso que Deus quer, que você seja transformado, tá bom? E ter uma identidade restaurada e viva uma vida com propósito. O propósito eterno, você está enxergando a eternidade, você olha para a eternidade. Né? Tem as lutas, as dificuldades. Agora, o mundo oferece o que para gente? Uma vida de prazer, né? Da autossatisfação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Toda mudança começa no secreto, lembre disso. O que você faz entre quatro paredes define o que você será no público, tá bom? Pessoas focadas, serenas, que entregam valor e não sugam a atenção, têm uma energia diferente. Isso é integridade, tá? Então, quando você vive focado, quando você começa a moldar agora a sua vida, a sua personalidade, o seu caráter, tudo ali na verdade, na transparência, viva uma vida com foco, com responsabilidade, gente, isso é bom demais, isso é integridade. Quando você vive de forma íntegra, você atrai o que tem valor e repele o que te afasta de Deus. Quando a gente vive por propósito, a gente aprende, Deus aumenta a nossa inteligência, a nossa sabedoria para a gente dizer sim, não para as coisas certas, né? Saber o que é bom, saber o que não é bom. Então, antigamente eu não tinha esses freios, eu era uma pessoa empolgada, me empolgava fácil. Qualquer um chegava para mim e falasse assim, ó, tem uma proposta para você, eu já embarcava. Por quê? A minha mente era uma mente escravizada, era uma mente sexualizada, né? Qualquer coisinha você quer ali pensando no prazer, pensando no conforto, no que vai te alegrar. E as coisas boas às vezes vai exigir grandes esforços da nossa parte, né? Vai exigir grandes esforços. E para poder realmente receber essa nova vida, você precisa abandonar a velha vida. As coisas velhas se passaram, deixar para trás e tudo se fazer novo. Vai exigir um esforço de você. Tá? Então toda mudança vai começar no secreto e depois em público as pessoas verão isso aí, gente. Tá? Nós estamos vivendo realmente esse tempo em que o Espírito Santo está restaurando a mente de uma geração. Quantas pessoas já foram libertas, curadas e tratadas desse grande problema, que para mim é um problema sério e gravíssimo, só que fica oculto, no secreto. E quantos casamentos estão sendo destruídos e talvez eles tentem achar o porquê, coloca a culpa até em outras pessoas, mas está nisso aí, coisas que estão escondidas, encobertas. Isaías 26, versículo 3, diz assim, ó, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Fica firme no propósito, confie no Senhor, viu? Dedica a sua vida, ame você, ame a sua família, ame a vida que Deus está te dando, tá? Cuide do seu corpo, cuide dessas ferramentas que você tem, da sua cabeça, invista em você, você vai ver que você vai dar muito fruto e muito resultado para a glória do Senhor, tá bom? Que Deus então possa abençoar ricamente a sua vida. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixa aquele like, se inscreva, ativa o sininho, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Tchau, tchau!